Bem-vindos, eu sou Caterine Luna, falo sobre tarô, vida, espiritualidade e hoje eu trago para vocês um vídeo que vai falar sobre a vida pet, que são os nossos companheiros espirituais, eles merecem atenção. Nesse vídeo vocês vão ver uma consultoria comportamental. Essa consultoria eu ganhei através de uma rifa que foi feita no Instagram para ajudar a causa animal. E achei que nada mais justo do que trazer também para vocês informação, para que vocês possam cuidar melhor do pet de vocês também. Essa consultoria foi feita pela Iane, ela é bióloga formada pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela também é mãe de pet, defensora da causa animal, pet sister, dog walker, auxiliar veterinário e agora ela está se desenvolvendo para aplicar Reiki em pets. Então, com certeza, essa conversa que eu tive com ela vai ajudar bastante você a ter insights para melhorar a qualidade de vida do seu pet. Assiste e comenta depois se vocês gostaram. Boa tarde, Caterine. Seja muito bem-vinda aqui à consultoria comportamental. E hoje, né, a gente está começando agora às 4h57, dia 26/9/2023. Essa consultoria, ela vai ter duração de 1 a 1h30, vai depender aqui do nosso andamento, tá certo? Do que vai surgir na consultoria. Mas de imediato, né, você já sabe, eu vou lembrar, ao término dessa consultoria, você vai ter aí a opção de receber tudo, né, direitinho das recomendações que eu vou estar trazendo no seu e-mail, e você ainda pode estar respondendo esse e-mail em até 3 vezes aí para estar tirando suas dúvidas, ter mais alguma orientação, algum esclarecimento que você queira. Então tem ainda esse bônus, tá, Caterine? E não só isso, dentro do que a gente vai conversar aqui de antemão, eu já sei que eu vou estar te passando um material de apoio também, fora o que eu vou estar te falando aqui, tá? Então eu Perfeito. vou começar é, trazendo aqui algumas questões do questionário que você respondeu, tá certo? Então, o questionário, Caterine, claro que as informações, né, coletadas, elas não vão ser disponibilizadas publicamente e servirão apenas para a finalidade aqui da consultoria. Claro, suas informações pessoais estão protegidas e a gente aqui posteriormente só vai estar divulgando o que você permitir, claro, relacionado à consultoria. Então, começando aqui pelo questionário, eu vou trazer algumas coisas, eu vou te perguntar, algumas coisas eu vou confirmar com você se é isso mesmo que está aqui, e a partir do que você trouxer, é que eu vou estar dando algumas incisões já iniciais por aqui, tá certo? E de antemão eu queria dizer a você que não se culpe, não se julgue, fale sempre tudo o que realmente aconteceu, o que realmente acontece, porque ninguém sabe de tudo, e a gente está aqui justamente para aprender e para compartilhar sem julgamentos, entendeu? E diga exatamente tudo o que acontece mesmo, entendeu? Sem premeditar assim, eu não vou dizer isso porque ela vai achar o que disso, né? Não, não pense dessa forma, entendeu? O que eu sempre digo a todo mundo é o que eu vou perguntar pode até nem fazer sentido, mas depois você vai entender algumas perguntas, entendeu? E aí realmente eu preciso saber exatamente o que se passa. E depois você entende, tá bom? Claro, Então, tudo bem combinado assim, vai dizer tudo sem preocupação nenhuma, né? com certeza. Não, é importante eu falar tudo, porque se eu esconder algo, pode ser que nessa coisa de eu não falar, eu não consiga cuidar melhor e aprender a cuidar melhor dos meus pets. Muito bem, é isso aí. Olha, observação aqui, né, que lá no seu questionário você me falou que tem 3 gatos na casa e 2 adultos, não tem criança, não é isso? Exato. E aí, você me falou aqui também que você gasta 2 horas por dia com eles, né? 1 hora de dia e 1 hora de noite. Eu estou seguindo um roteiro daquele questionário, tá? E aí, eu te pergunto, Caterine, essas 2 horas que você gasta com eles, você colocou assim 2 horas, mas você premeditou, pensou o que é que você faz nessas 2 horas normalmente, e o que é que seria isso, esse tempo que você gasta com ele é como? Esses tempos geralmente são realmente brincando, então eu pego aquela varetinha que tem uma pelúcia, né? Fico passando com eles, às vezes é uma fitinha que eles ficam indo atrás. Se eu vejo que eles estão um pouco mais calmos, que não querem brincar, porque às vezes eles não querem, que é um pouco raro, mas enfim,
Aí fico fazendo carinho mesmo. Às vezes eles vêm no meu colo, querem ficar no colo. É um momento de carinho. Porém, o colo eu não tô contando junto nessas 2 horas. É mais o brincar mesmo. Eu perguntei isso porque é o seguinte, às vezes, né, pode acontecer da pessoa colocar assim o tempo que gasta, mas está raciocinando sobre limpeza, né, sobre alimentação, sobre alguma coisa nesse sentido, né? Como você especificou aqui também que exatamente é a brincadeira, que era o que eu estava querendo saber, então já está mais um ponto positivo aqui, tá, nessa questão, porque normalmente, né, o normal que se deve fazer seria por dia gastar pelo menos de 30 a 40 minutos, né, com brincadeiras especificamente que remete à espécie, no caso aqui o gato, né, que a gente está comentando, a questão da caça, né, que remeta ao comportamento dele natural, que ele faria se ele tivesse no ambiente natural. Então, você aí colocou 2 horas, então está mais ainda do que o tempo mínimo adequado, né? Você já está aí uma estrelinha nessa situação. Mais uma estrelinha, né? Vão ter várias aí no percurso, mas aqui do tempo de caça, o tempo de brincadeira, né? Entre aspas, você já conseguiu. É de 30 a 40 minutos por dia, o adequado. Aí Legal. vamos agora aqui a outro ponto. Você leva no veterinário uma vez ao ano, certo? Isso, esse Então, ano não tá. tem muita estrelinha, não, é só para É, vacinação. tá ok, isso daí, porque tá ok devido à idade, né? A mais velha é a Buck e ela só tem 7 anos. Então, assim, até os 7 anos, uma vez no veterinário, tá tudo bem. Agora, assim, quando ela já tiver a partir dos seus 10 anos mais, né? Que aí ela já vai estar idosa, aí realmente você vai ter que levar especificamente a Buck, os outros ainda não, os outros ainda ficam uma vez só no veterinário. Uhum. Mas quando ela tiver 10 anos mais, já tiver idosa, aí vai ser pelo menos de 6 em 6 meses levar ela para estar vendo aí a situação dela, tá? Você falou que a Buck é uma siamês vira-lata, tem 7 anos, né? Fêmea que chegou aos 3 meses, Uhum. castrou aos 6 meses, veio da rua, foi a única dona e ficou, né, menos de 3 meses que se separou da mãe, certo? Que foi quando você pegou. Então, essa castração de 6 meses é exatamente o tempo correto de castrar. Outra estrelinha aqui para a Caterine, tá? Porque a gente aconselha que a castração ela ocorra, né, no final dos 5 meses para os 6 meses. Essa seria a idade mais adequada, porque o animalzinho ainda não passou pelo período de estro, né, que é a maturação sexual, e ele está mais apto para essa invasão, digamos assim, né? Porque a castração, querendo ou não, é um procedimento invasivo. E Uhum. se passar dessa maturação sexual, não vai adiantar para certos comportamentos, né? Que mesmo quando castra, muitos animais ainda continuam mantendo o comportamento sexual repetitivo, porque ele já tinha, né, a maturação sexual, já tinha a vivência sexual mesmo falando, a vida sexual ativa, e não vai ser a castração, certo, que vai tirar esse comportamento dele. Pode falar. É, eu ouvi uma vez, aí eu vou tirar aqui a dúvida com você, que eu acho interessante a gente abordar, que é o seguinte, principalmente as gatas fêmeas, que elas demonstram mais, elas fazem aquele miado quando estão no cio, esperar pelo menos um mês depois que elas começarem esse miado, essa miadeira toda, para poder castrar. Então, por exemplo, a Buck, ela começou isso com 5 meses, com 6 a gente castrou. A Dorothy, ela demorou 9 meses para começar. Quando ela começou, a gente também esperou um pouco e aí a gente castrou. Mas, assim, isso é mito, tá? Infelizmente, a gente vive nesses mitos até saber da verdade, né? Sim. Mas o ideal mesmo é que nem chegue nesses miados, sabe, Caterine? O Uhum. ideal é que elas consigam ser castradas antes de chegar nessa fase. É o seguinte, quando ele é castrado, antes de chegar nesse período de maturação sexual, ele sofre menos, entre aspas, né? Por quê? Porque ele ainda não desenvolveu todo o seu sistema reprodutor, né? Ele ainda não passou pela própria experiência do ato sexual. E, querendo ou não, essa experiência para ele, ele vai ser atraído por ela, né? No próximo ciclo de cio. E lembrando que, né, as fêmeas é que entram no cio, os machos não entram no cio, né? Os machos estão sempre ativos sexualmente falando,
e as fêmeas têm um tempo determinado para se reproduzirem e para copularem e terem o cio. E no caso das gatas, especificamente, né, isso daí varia muito da questão do clima de cada região, mas é em torno de 2 a 3 vezes no ano. E aí, voltando à questão da castração, se a gente fizer essa castração antes desse sistema reprodutivo ele estar ativo e pronto, né, para uso, digamos assim, o trauma vai ser menor, entendeu? O animalzinho ele não vai ter conhecimento daquilo, então como é que ele vai sofrer pela falta daquilo? E no caso, né, quando ele já passou por um processo sexual, uma atividade, já teve o sistema reprodutivo totalmente, né, formado e já teve essa experiência, quando ele passa pela castração, alguns comportamentos sexuais continuam, e isso é ruim para ele e ruim também para a gente. Porque, por exemplo, né, ele vai querer sair ainda, ficar indo atrás de gatos, né, fora de casa, não que ele esteja no cio, não que a gata esteja no cio, por isso ela vai sair, não. Mas foi um hábito, né? Foi uma rotina que ela teve antes da castração e que ela não esqueceu e que ela vai ver, vai sentir, né, os gatos e vai querer sair e vai querer, né, digamos assim, dar as voltinhas, as tais voltinhas que a gente deve evitar. E aí eu anotei aqui alguma coisa. Ah, certo. Ela tem 7 anos, tá? Ela ainda não é idosa, mas ela já pode estar apresentando alguns sintomas não, alguns sinais já de velhice, tá? A gente vai chegar nessa questão mais na frente. Então, passa o maior tempo no interior da casa, tem local próprio para dormir, outra estrelinha, muito bom isso, o local próprio para dormir, tá? Interior da casa. Come ração seca Golden, né, para gatos castrados, e úmida, a Friskies, para pesa 4 quilos e recebe recompensa. Muito bem. Essa recompensa, Caterine, seria o próprio Friskies mesmo ou outra coisa que você dá? É outra. Deixa eu ver se tá aqui. Não, não tá. É um petisquinho seco. Também é da mesma marca, Friskies. Só que ele se chama Potty, tipo de festa, né? Hum, Então, por exemplo, a Dorothy, que é a gata do meio, ela não consegue comer ração seca por conta de uma cirurgia que teve no intestino. hum, Para que a Buck não fique sempre em cima da Dorothy, querendo comer a ração úmida, que ela só come ração úmida, na hora da Buck comer a ração seca, ela ganha o petisquinho por não ficar em cima da Dorothy. Ela e o Tommy também. você falou aqui, né, que após castrar, ela ficou intolerante, né? Menos carinhosa, não aceita colo, Uhum. teve outra cirurgia que retirou o coágulo na bexiga, que ficou intolerante com os gatos e grudenta com você, que quer o colo e fica sobre você, entre as pernas e não pode mexer, às vezes deixa dar carinho, né? Isso, então, assim, sobre esse assunto tem uma coisa, né? Ela sempre foi intolerante com você menos carinhosa, não, né? Porque ela mudou depois da castração. Mas sobre os gatos que chegaram após ela já estar castrada, né? Eles não estavam antes dela não ser castrada, né? Que ela foi castrada com 6 meses. Então, sobre os gatos, aí ela sempre foi intolerante com os gatos, né? Isso ela não teve nenhum momento que ela foi carinhosa com os gatos e ficou intolerante. Teve um momento, sim, que ela foi com a Dorothy. Quando a Dorothy Hum, chegou, a Dorothy era pequena, realmente. Até hoje ela é a menor dos gatos. Ela era muito pequenininha. Então, teve toda aquela adaptação de um gato no quarto, outro na sala, né? Depois troca, deixa cheirar, enfim. Então, aquela coisa de juntar. Nisso, a Bucky foi aceitando, foi brincando com a Dorothy. Então, a Bucky, até hoje, com a Dorothy, a Bucky não é tão agressiva como ela é com o Tommy. Então, certo. o fato do Tommy ter chegado grande aqui em casa, porque ele chegou com 7 meses e ele é o maior gato, ele chegou do tamanho delas, pode ter sido um dos motivos. E aí ela começou a ficar um pouco mais intolerante também com a Dorothy, ou menos tolerante, né? Começou a aturar menos. Porém, a agressividade que ela tem com o Tommy, ela não tem com a Dory.
Eu vou chegar lá nesse ponto. Você está indo pelo caminho certo, vê só. Antes disso, aqui você, nessa parte, você citou, né, duas cirurgias que ela fez: a castração Uhum, e a retirada do coágulo da bexiga, certo? isso. Agora eu quero que você pare e pense, lembre quando a Bucky tinha 6 meses e me fala exatamente como foi a volta dela da cirurgia para casa. Ela chegou em casa, ela ficou isolada em algum lugar, ela demorou para acordar, ela vomitou depois da castração. Como foi a volta dela da castração? A castração dela foi o seguinte: ela voltou ainda Hum, bem grog da anestesia, né? E aí, o que que a gente fez? Eu tenho uma mesa, que é essa aqui, desde aquele tempo eu tenho essa mesa, e a gente percebeu que ela não queria ficar em um lugar claro. O que que eu fiz? hum, Fechei, coloquei um lençol aqui, ela ficou embaixo da mesa, coloquei um cobertor para ela ficou o dia inteiro, ela não foi tocada, a gente olhava ela, oferecia comida, oferecia água, ela pegava muito pouco, mas ela ficou aqui fechadinha, escondidinha, porque a gente entendeu que era o que ela hum, queria, que ela estava procurando um lugar escondido para ficar, a gente escondeu ela, deixou, respeitou ali o que a gente entendeu que hum. estava procurando. No dia seguinte, se bem que essa de agora também, que é mais recente, que foi a de tirar o coágulo, não foi diferente. A diferença foi só que não foi aqui na mesa, foi ali no guarda-roupa. Então foi a mesma coisa dela querer ficar escondidinha, dela querer ficar quieta, e a gente respeitou isso. E ela ficou isolada, ela ficou só no quarto, mesmo que quando ela castrou não tinha outros gatos, mas ela ficou só no quarto. Aí, pegando essa gueixa, né, do coágulo, você disse que ela ficou do mesmo jeito, ficou igual, certo? Mas assim, o coágulo já tinha outros gatos em casa, certo? E aí, quando você trouxe ela para casa, como foi que você fez? Você deixou ela separada dos outros gatos? Você não deixou? Os outros gatos tiveram acesso a ela? Ela ficou em algum cômodo separado? Ela via os outros gatos ou ela não nem via os outros gatos? Ou ela Nem sentia o cheiro deles ou não sentia? Como foi a volta dela desse coágulo? O cheiro provavelmente ela sentia porque eles estavam até então no quarto, mas a gente separou eles. Os outros dois não entravam no quarto de jeito maneira. Ficavam lá na sala, no resto da casa, ela ficava aqui no quarto, só ela. E no caso, ela escutava os outros, sentia o cheiro dos outros e não via. Só isso que não acontecia. Ela não via nem tinha contato físico. Isso. Ouvi também Não que eles via. ficam do outro lado, né? Mas eles são quietos, não são gatos barulhentos que ficam miando toda hora, ou que. O Tommy até sempre brincou bastante, então. E aí, Caterina, ela ficou nesse período assim afastada dos outros, sem contato físico, durante quanto tempo? Eu não sei precisar quantos dias foram, mas foi o tempo dela fazer a cirurgia, o tempo do retorno. Depois que ela retornou, ela ainda ficou um bom tempo, porque aí a gente tentou fazer o mesmo que a gente faz quando um gato chega, que é trazer um paninho de lá para cá, um paninho daqui para lá. Depois a gente deixou ela ir para a sala, os outros dois entrarem para cá sem se verem, para ir acostumando com o cheiro, com o espaço novamente, como se fosse a introdução de um gato novo na casa. O que não funcionou muito bem, porque aí começou dela sentir o cheiro e ficar nervosa. Aí eu tentava deixar ela aqui no quarto, ela ficava nervosa querendo sair. E aí a gente ficou muito, tipo, não sei o que faço. Quer sair? Deixa sair. A gente deixa os outros dois entrar e faz o contrário. Fecha os dois para cá e fecha lá para lá. Aí os dois ficavam irritados aqui dentro, porque o quarto é bem menor. Então foi um momento bem complicado de lidar. 100% afastado deve ter sido 15 dias no máximo, no máximo. Isso tudo em no máximo 15 dias. Porque chegou um momento Certo. em que a gente simplesmente não conseguia. A porta do quarto não fecha, então o Tommy começou a empurrar muito, ela queria sair toda hora, ficava miando, atrapalhava tanto o meu trabalho quanto o do meu noivo. Então a gente teve que acelerar um pouco, principalmente no final. Certo. E aqui a outra questão é que ela fica sobre você
você vai dar carinho e nem sempre ela deixa, certo? Aí eu pergunto, isso era sempre? Isso foi depois da castração ou isso foi depois da cirurgia da bexiga? Isso foi depois da cirurgia da bexiga, mas o que que aconteceu? Acho que vale aqui te explicar. Quando ela chegou, a gente conseguia pegar ela no colo. Ela ficava, a gente chamava ela de papagaio, porque ela ficava no ombro e em pé, né? E ficava Hum, no ombro, a gente ia fazendo as coisas ela aqui no ombro. Fez a castração, ela não gostava mais de ficar no ombro. Aí a gente chegava, certo, porque naquela época a gente trabalhava fora. Então a gente chegava em casa, conseguia pegá-la, fazer carinho, 10 minutinhos. Esses 10 minutinhos foi diminuindo com o tempo. Hoje a gente certo, consegue pegar ela, por exemplo, precisa tirar ela, ela tá na cama, ela não dorme na cama, ela dorme aqui nessa cadeira, coloca um cobertor aqui, ela dorme no cobertor. Porque se eu deixar certo, ela lá, o Tommy que dorme lá, ela vai brigar com ele. Então, só de pegar ela, se for eu, às vezes ela deixa, às vezes ela briga. Então, certo. Então, vê só. Sobre o que você falou da adaptação, quando ela voltou da cirurgia, era esse o ponto que eu queria saber. tá. Então, realmente, quando o animalzinho, o gato, o cachorro, enfim, passa por um trauma, seja um acidente, seja uma cirurgia, seja um procedimento invasivo, né, como a castração ou como a retirada do coágulo da bexiga, ele, quando volta para casa, ele precisa passar por esse procedimento de adaptação novamente, sociabilização com os outros pets, se tiver. Então, você fez correto, certo? De deixar ela separada, de passar por aquele procedimento de primeiro sentir os cheiros, depois ver e só por último ter o contato visual. Agora, fica uma ressalva: 15 dias foi pouco tempo. Ela passou por um trauma muito grande, ela já vinha passando por uma situação de ruim convívio com os outros, certo? Foi um momento que ela estava fragilizada e queria se proteger. E aí o que aumentou a agressividade dela foi esse tempo que foi curto demais. O ideal é que a gente trabalhe num período de 2 a 3 meses, no mínimo, tá? Quando o gatinho, o cachorrinho, ele chega de uma situação de trauma, né? De um incidente, de uma cirurgia, de uma readaptação, a gente coloca o tempo mínimo de 2 a 3 meses. Mas aí, vida que segue, você não sabia disso, você está sabendo agora, e vamos lá continuando para a gente entender melhor o que foi que aconteceu e ver o que a gente vai poder fazer agora, tá? E aí você falou aqui que ela também apresenta alterações comportamentais, né? Agressividade com animais, conhecidos, que são os dois gatinhos aí, e vocalização excessiva, né? É, em alguns momentos específicos, né? Que você citou essa vocalização excessiva. Aí eu te pergunto, essa vocalização excessiva, ela acontecia antes dessas cirurgias que ela passou, ou ela começou após a castração ou após a cirurgia do coágulo da bexiga? Após a cirurgia do coágulo. Então é realmente proveniente dessa situação mesmo, né? Aí, sobre vocalização em gatos, existem vários motivos da vocalização excessiva em gatos, tá? Tudo vai depender do contexto. Mas de antemão assim, são sinais de que tem alguma coisa deixando ela desconfortável, tá? Ou se ela estiver sentindo dor, também é um sinal. Aí, como você me falou, ela foi agora há pouco, né? 6 meses que ela foi no veterinário e que estava tudo ok. Então, a gente descarta essa possibilidade de sentir dor, tá? Então, a gente vai trabalhar na possibilidade que tem alguma coisa que está deixando ela desconfortável, certo? E a gente vai chegar lá, o que é que pode ser essas coisas que estão deixando ela desconfortáveis. Então, Algumas voltando eu aqui. percebi. Então, eu percebo que ela quer sair mais. Então, quando ela vai para a Hum, janela miar, é porque ela quer sair. Quando dá, eu saio, sim, tranquilamente. Às vezes, ela já saiu e continua miando. Aí ela vem procurar colo. Aí eu ofereço o colo, ela fica de boa. Então, eu percebo que ela quer sair mais. Não sei se por conta do sol. Então, percebo que ela tem aquilo que a gente já tinha conversado antes, ela tem procurado mais calor, né? Então, tanto o meu colo quanto a sair para o sol. Então,
Eu acho que algumas coisas eu já fui pegando. Quando é janela, eu tenho certeza que ela quer sair. Então, aqui fica a janela, ali tá o quintal. E aí tem que sair mais com eles. E essa questão do sol eu ia trazer mais na frente, mas já que você falou, veja bem, aqui nessa última coisa que eu conversei com você, você falou que antes, quando vocês trabalhavam fora, chegava e ela chamava ela de papagaio porque ela vinha e pulava no colo, e que agora vocês querem pegar ela e ela não deixa, né? Você falou isso. E aí, em cima dessa questão do sol, eu ia falar sobre isso quando eu chegasse lá, mas já que você citou, o sol também está influenciando nisso, Caterine, porque a Buck, ela já tem 7 anos. Então, pelo que você me falou, durante esses 7 anos, ela não teve tanto contato com o sol. E aí, como ela é uma gata castrada, ela já sofre há muito tempo, certo? Não é de hoje, porque para ela estar reclamando hoje é porque já faz tempo que ela sofre essa situação da perda, né, hormonal, que acarreta também, consequentemente, insuficiência de algumas vitaminas, porque através dos hormônios a gente vai estar conseguindo, né, fazer essa síntese, né, de algumas vitaminas. E aí, a vitamina D, por exemplo, né, que vem através do sol, é principal nesse ponto em questão, porque quando a gente vai pegar o animalzinho, a gente está pegando no sistema locomotor dele todo, né? Nos ossos, nos membros, e isso dói, porque ela já está numa idade que é o início, tá? Da fase idosa, praticamente. E os primeiros sinais da velhice já estão aparecendo. E o que a gente faz antes de chegar nessa fase é o que faz com que a qualidade de vida dela na velhice seja melhor. Se ela não teve essa tanta oportunidade desse contato com o sol antes, agora já está complicado para ela, entendeu? Então, esse fato de estar pegando ela, de querer pegar ela no colo, eu sugiro que vocês evitem fazer isso. Porque se ela está reclamando, se ela não quer, é porque isso está incomodando ela de alguma forma. Aqui em casa, né, tem Clean, que já é uma gata idosa, por exemplo, ela tem 13 anos. Ela também foi castrada com 6 meses, feita a Buck, e ela sofre, hoje, ela sofre do seguinte: ela quer subir nos locais e ela não consegue subir mais em certas coisas que ela subia. E aí ela olha para o local, entendeu? Ela faz aquele impulso assim, como quem vai pular, e desiste, porque sabe que não vai conseguir. Aí no início eu pegava ela e colocava onde ela queria, né? Para ela ficar lá na janela, nossa cara da janela olhando a rua, tal, levando o sol. Mas hoje eu mesma não faço mais isso, porque quando eu pegava ela, ela chorava, ela fazia reclamando, porque estava doendo os ossinhos dela. A gente tem que pegar com cuidado, mas mesmo a gente pegando com cuidado, eles já estão muito frágeis, né? Clean já é idosa e a Buck está começando agora, os sinais dela de velhice. Então, no geral, né, a recomendação é, se ela vier para o colo, aceita. Agora, se for para pegar ela e ela não quiser ir, não insiste. Essa foi só a primeira parte. Semana que vem sai mais informações para como a gente cuidar dos nossos pets, o que melhorar. Comenta aqui embaixo o que foi que te deu de insight, o que você vai fazer para melhorar a qualidade de vida dos seus pets e também para melhorar o tempo que vocês têm com eles. Compartilha e deixa o seu like para eu saber que vocês gostaram. Um beijo e até semana que vem. Tchau. Tá gravando, viu? Eu vou colocar isso no Instagram. Vou colocar, vou colocar isso aqui no YouTube.